Eu sei que atrasou mais do que deveria, mas já estávamos atrasados, então um pouquinho mais, um pouquinho menos, eu espero que vocês continuem acompanhando os nossos reviews de Cartas para Bade. Finalmente o capítulo 3 está entre nós e vou trazer aqui para vocês o nosso reviewzinho básico, com todos os detalhes, praticamente uma leitura dublada com alguns comentários. A história de Bade e Shifuyo vai se alongando, novos personagens estão surgindo, e esse mangá você encontra lá no Manga Livre e disponível também aqui na descrição do vídeo os capítulos desse spin-off, histórias extras de Tokyo Revengers. E agora, chegou aqui pela primeira vez, seja bem-vindo ao Reino do Mangás, eu sou o Renan e já convido você a se inscrever no canal, soltar o seu like e com certeza comentar o que você está achando desse spin-off, porque eu estou gostando bastante, é uma história bem legal, que inclusive tem toques de comédia, mas no mundo das gangues com certeza vem se mostrando ainda mais aprofundado do que a própria obra original. E depois da vinheta nós vamos contar em detalhes como está sendo esse terceiro capítulo. Lá no final do capítulo 2, o último review que a gente fez de Cartas para Bade, nós vimos, infelizmente pro Shifuyo, que o Ryusei estudava na mesma escola e ele nunca havia percebido. Inclusive, daqui a pouco, no meio desse capítulo, a gente vai descobrir por que ele nunca tinha desconfiado. Porque nessa primeira página desse capítulo 3, chamado O Gato Preto, nós vemos muitos mistérios acontecendo. Porque o Shifuyo tá em casa, reclamando, bufando, até sua mãe não aguenta mais e manda ele sair daqui e ir pro colégio de uma vez. E ele continua lá, indo até lá, pensando o que está acontecendo, e nisso ele meio que fica conversando até com o seu próprio gatinho ali, sabendo, né, o que está acontecendo, que não tem nada certo. O gatinho é bem tranquilo, ele lembra que ele encontrou o gato desde pequeno, tem uma cicatriz na cabeça, apelidou ele de Excalibur, e ele sempre rápido, sempre livre, simplesmente como chegou, foi embora, e o Shifuyo continuou ali, pensando na vida, reflexões de um Shifuyo logo no começo. Enfim, o nosso querido Shifuyo vai pro colégio, e lá ele encontra os seus amigos, aqueles mesmo que devem ser uns verdadeiros sacos de pancada. E eles também começam a tirar onda com o Shifuyo, que vive reclamando da vida. Não tá bom, nada tá bom, sempre tá reclamando. Inclusive começam a brincar, fazer uma aposta de dar 100 ienes cada vez que ele começa a repetir ou bufar alguma coisa porque não está satisfeito. E aí o Shifuyo resolve perguntar pra eles se por acaso eles conhecem o Ryusei, já que até então ele não tinha nem ideia que ele estudava no mesmo colégio. E os caras comentam que sim, e tiram onda falando que é um cara legal, mas deve ser um fracote, que não deve se dar bem nas lutas. Mas parece que está o Ryusei se dá bem com as garotas, já que os meninos começam a ficar loucos de ciúme, inclusive já querem bater nele simplesmente por causa disso. E o Shifuyo continua pensativo, lembrando de tudo o que aconteceu, da força, todo esse poder que tem dentro do Ryusei, do qual ele nem desconfiava. Agora, será que ele vai usar isso em algum momento contra o Bade, já que o Shifuyo está praticamente apaixonado pelo Bade, porque ele quer fazer de tudo para cair nas graças do líder da primeira divisão. E aí a gente vê um pouco ali do que está acontecendo com o Ryusei, que está tentando despistar as meninas, falando que tem um compromisso muito importante, não pode sair com elas, então ele simplesmente se despede e vai. E o Shifuyo tá ali só observando, os dois até chegam a se cumprimentar, o Ryusei sempre muito simpático, manda um oizinho pro Shifuyo e parte. O Shifuyo fica ali pensativo, os meninos até perguntam se por acaso eles se conhecem, ele não responde nada, mas fica muito pensativo. O que será que esse cara tá fazendo? Tá escondendo alguma coisa. E se ele tá escondendo a melhor coisa, a gente ir atrás, tentar descobrir o que tá acontecendo. E o Shifuyo já tem algumas ideias mirabolantes que o Ryusei está criando uma nova gangue. Inclusive o uniforme dessa nova gangue é I Love Ryusei, com um I, o coração, um R e um S simbolizando isso. Essa gangue poderia destruir a Toman, ser um arqui-rival do Bade e seus amigos? O Shifuyo já fica muito preocupado, então ele vai atrás e começa uma jornada investigativa. E reparem que o Gato Preto continua ali, o tal do Excalibur, acompanhando toda essa jornada. E o Ryusei, bem de boa, caminha, começa a andar e ele vai até um colégio feminino. O Shifuyo se assusta, como assim? Será que esse cara é um verdadeiro garanhão ou ele tá querendo fazer algum mal para as meninas? Só que quando ele chega no colégio, abre a porta, ele não encontra o Ryusei, encontra todas elas pé da vida por ele estar invadindo o espaço, e ele é obrigado a sair correndo, fugindo do que está acontecendo. Ele corre e finalmente encontra o Ryusei, que provavelmente despistou ele. Mas será que ele sabe que ele está perseguindo ele ou seria apenas coincidência?
Até agora não temos como saber. O que a gente sabe é que o Ryusei continua de boas, andando, caminhando, indo até o local compromisso, e o Shifuyo continua o seguindo. Até que o Ryusei resolve entrar numa loja de lamen. Seria a hora do almoço? O que nós sabemos é que o Shifuyo vai, encontra um cara vestido com roupas de beisebol, conversa com ele, pede seu uniforme emprestado, o cara milagrosamente empresta e vai ficar esperando todo esse tempo, e o Shifuyo entra disfarçado com seu bonezinho de beisebol, sua roupinha, e senta próximo. Tinha um cara no meio para tentar disfarçar, o que não disfarça em nada, mas beleza, ele senta e começa a observar. O que ele vê é que o Ryusei gosta de comer e começa a vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, muitas travessas de lamen. E o Shifuyo, como tá ali parado, ele tem que disfarçar de alguma forma. Então ele também começa a repetir 1, 2, 3, 4, 5, várias travessas de lamen. Só que ele não tá aguentando o mesmo ritmo. Ele fica ali pensando o que o cara tá fazendo, mas há um tempo ele não aguenta mais comer. Começa a passar mal e dá uma bela de uma dor de barriga no cara. Ou ele iria vomitar, ou ele iria fazer outra coisa. Não importa, ele saiu correndo porque ele não conseguiu acompanhar. E nisso a gente descobre que realmente o Ryusei sabia que estava sendo perseguido, porque ele deixou um pequeno bilhete pro dono do lamen falando para continuar servindo travessas vazias, ou seja, ele não estava comendo. O próprio cara do bar fala, né, que realmente deve ter sido uma pegadinha, que tinha um cara realmente observando ele o tempo todo. Enfim, o Ryusei tirou uma onda, foi embora, saiu vazado. Quando o Shifuyo enfim saiu do banheiro, ele já não encontrou mais o Ryusei lá. Essa trama investigativa dele tá indo muito mal. Ele sai, agradece o cara que emprestou o uniforme, devolve e pergunta a direção. O cara até informou e ele continua novamente, sai correndo. Essa missão investigativa do Shifuyo tá indo de mal a pior. Mas finalmente ele encontra. Seria o tal compromisso que o Ryusei tinha? Porque ele chegou no hospital. Agora, o que ele iria fazer no hospital? Ele ainda estava segurando um buquê de flores? Seria alguma gatinha? Não sabemos. O que nós sabemos é que quando ele entra, finalmente a gente descobre tudo. O Ryusei havia ido visitar o Cho. Esse cara era um dos que foram derrotados, humilhados, né, no último capítulo por aquela gangue rival. E ali ele está praticamente fazendo uma honra ao seu companheiro de equipe, falando que o protegeu. Na verdade ele nem fala que o protegeu, porque o próprio Cho já sabe de tudo que aconteceu e agradece todo o esforço que o Ryusei fez sozinho para vingá-lo, para protegê-lo. Inclusive comenta, né, que todos os caras que fizeram mal a ele foram até lá pedir desculpa, provavelmente por medo do Ryusei atacar novamente. E olha, pro Ryusei ter ficado bravo e derrotado todo mundo, esse membro da gangue realmente fica muito emocionado com as coisas. Só que se a gente parar pra perceber, tem alguém observando toda essa conversa, e é justamente o Shifuyo, e ele enfim entende que o Ryusei é uma boa pessoa, pelo menos na maior parte do tempo, e ele se importa muito com seus amigos, e isso é algo que o Shifuyo não pode ir contra. Infelizmente, toda essa birra que ele tá com o Ryusei não compensa, já que o cara é extremamente importante dentro da Toman e como vice-líder do Baji, né, seu braço direito. O Shifuyo realmente vai entendendo as coisas. Só que ali apareceu um gatinho, o velho gatinho preto Excalibur. E quando ele entra ali, eles começam a se divertir com o gato e o Ryusei começa a comentar falando que aquele gato é dele, inclusive dá um nome louco de esquisito, Schrödinger lá, um nome bem louco mesmo. E aí o Shifuyo realmente resolve se revelar, porque ele fala que o gato é dele, que não tem como, que esse gato não gosta de se misturar com os humanos, então se ele está se aproximando do Ryusei, ele deve ser uma boa pessoa, pelo menos má ele não deve ser. E ele começa uma pequena discussão de quem seria o gato, já que os dois não abrem mão, e começam meio que uma picuinha para saber quem é o dono do gato. O Cho, coitado, tá ali no meio das coisas, sem entender nada que tá acontecendo, e olha, eles estão dentro de um hospital e estão fazendo uma verdadeira bagunça. Adivinha quem chegou na hora? Baji. E ele já chegou dando um verdadeiro cascudo nos dois, falando pra eles não fazerem bagunça, porque eles estavam dentro de um hospital, não tem cabimento que os dois estavam fazendo. Cumprimenta o Cho, fala que tá todo mundo contente dele estar bem, que todos os problemas já foram resolvidos, e espera que esses dois babacas que estão aqui na frente dele, que é o coitado do Ryusei e do Shifuyo, comecem a se dar bem, porque eles têm outros problemas pela frente, tem uma outra gangue rival querendo se meter nos territórios da Toman. Então uma nova luta deve começar em breve, eles precisam ficar atentos, e o próprio Baji dá esse sinal para o Shifuyo, para que ele não desapareça, fique por perto, porque ele será necessário nesse novo confronto. E olha, se você achou que a confusão do gatinho preto era à toa,
Olha só o que está acontecendo. Esse gato, na verdade, é o PKJ. E se você parar para lembrar, se você já acompanhou todo o mangá, é esse mesmo gatinho, o PKJ, aquela criação da nova gangue que o Shifuyu tinha dado o nome lá no nosso arco final, na Thousand Winters, que era baseado no PKJ, que é o gato do Baji. E todo mundo, que na verdade esse gato é um gato meio que selvagem, ele não para em lugar nenhum, sempre está indo de casa em casa, por isso que ele acabou recebendo vários nomes. Mas oficialmente, ao que parece, ele é o gato do Baji, nem do Shifuyu e nem do Ryusei. Mais um capítulo acaba por aqui e nós vamos se preparando, porque tem mais lutas de gangue chegando na área e agora Shifuyu, Ryusei e Baji devem entrar em ação juntos. Tô animado para mais lutas depois do final de Tokyo Revengers? Então vem comigo, porque logo logo eu já trago esse capítulo 4 e com certeza mais rápido do que foi do 2 pro 3. Deixa o like de ir embora, comenta o que vocês estão achando, que é muito importante, que a gente se vê no nosso próximo vídeo.